Brandorino, Harou, Ardo, Harou, minha querida tripulação, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre One Piece, o episódio mais recente, episódio número 946. Foi um episódio muito especial porque, sério, ter visto o conceito do Ryuo, que é o nosso querido hack do ano, foi muito precioso. Eu gostei porque a gente se aprofunda muito mais nessa técnica, a gente sabe meio que o conceito sobre o que é o hack, foi bacana isso. Vou citar um pouco da minha impressão até o final do vídeo. Para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei em volta do episódio mais recente, obviamente, vou apresentar minhas cenas favoritas, como foi o episódio, e a minha impressão assim geral sobre o que eu achei relevante desse episódio. Para todo caso, teve algumas repetições, você vai entender o que eu quero dizer em torno dessa palavra, em torno do episódio mais recente, mas para todo caso, eu gostei de ver o contraste da Orin-san, diferente da Big Mom, embora ela tenha retornado suas memórias, como a gente viu no final do episódio. Eu gostei de ver também a comédia em modos que teve. Eu até acho que essa cena que foi adaptada deu uma graça até um pouco maior no mangá, por conta de que você vê que foi muito simples, rápida. É uma cena engraçada, mas possivelmente você achava mais engraçado no mangá, porque talvez tenha sido mais natural e mais rápido. Mas ainda assim, é uma cena boa de comédia que foi apresentado em torno do Hyogoro-san junto do Luffy, quando eles estavam fugindo lá da Big Mom. Mas, por todo caso, eu gostei de ver lá que o Queen, ele conseguiu fazer com que as memórias dela retornassem, foi muito divertido, a forma como ele não queria desistir, e acontece que ele mais piorou as coisas do que ajudou. Mas, por todo caso, tem muita coisa bacana que esse episódio apresentou, então eu quero falar como ele foi, e daí dar um pouco da minha impressão. Então vamos falar sobre o episódio mais recente de One Piece, que fica conhecido como o conceito do hack está sendo muito mais aprofundado. Se eu não dar uma impressão geral em torno do episódio, ao modo que eu vou citar mais em cenas que eu gostei, vamos começar com uma cena então do começo do episódio, que foi uma cena que na verdade foi mais uma repetição, como você agora vai começar a entender o que eu quis dizer. A gente vê que eles reutilizaram do finalzinho do episódio passado para a introdução desse episódio. É algo comum, querendo ou não, quando é anime shonen de continuação, onde não é anime de temporada por temporada, porque é um meio de ganhar tempo para que a adaptação fique um pouquinho mais distante. Então eu até entendo e compreendo a Toei Animation ter feito isso na adaptação deles, embora seja algo que às vezes gera raiva, né? Digamos que para quem tá acompanhando One Piece já há bastante tempo. Mas, para todo caso, acho que foi bacana, porque deu um clima mais, digamos, de hype, porque eu acho que tem certas cenas que até tudo bem a gente ter raiva que eles repetem no começo do episódio, mas quando é uma cena épica assim, a gente pega o contexto, pega a soundtrack que é uma soundtrack épica, que é a soundtrack do Shanks, porque é a soundtrack para momentos épicos, mas eu considero a soundtrack do Shanks porque eu sou fã dele. Então, sério, é muito bacana isso, porque a gente vê todo o contexto ali apresentado, a Big Mom tava brava, eu achei legal, porque ao contraste da Big Mom mesmo, a gente vê que a Orin, ela estava brava com o Luffy, não porque ela queria ser egoísta de comer tudo sozinha, ela estava brava por conta de que ela iria dividir essa sopa com as pessoas do vilarejo que estavam passando necessidade. Então você vê bem a raiva ser a mesma da Big Mom, mas com diferente contraste, um objetivo bem diferente. Bom, eu acho que foi bacana terem mostrado isso, foi muito bom por conta da cena do Chopper, inclusive o Chopper foi muito bem feito, todos os momentos que ele estava em torno da Big Mom, ele tava com medo, porque ele sabia realmente o que poderia acontecer, ele já tava pensando, eu nunca mais vou mentir na minha vida, foi a primeira e última vez que eu faço uma mentira tão bem feita como essa. Então o Chopper acredita que ele estava com o corpo inteiro dele arrepiado, mas sério, a gente viu uma lição valiosa, é melhor você não mentir para imperatrizes do mar. Para todo caso, eu achei que foi legal, porque assim a gente vê que a Big Mom, ela foi quebrando, né, a prisão lá do Kaido, ela conseguiu chegar rápida, o Queen ficou todo pistola, né, porque ele não queria ninguém lá no lar dele, mas aí isso foi coisa de episódios bem anteriores, não tem por que ressaltar nesse. Mas voltando ao foco, a gente vê que a Big Mom ia querer dar uma quebrada no Luffy, porque o Luffy acabou falando que estava muito boa, ele amou ter comido a sopa, ele achava que estava pensando para si próprio e não falando em voz alta. Então, a partir desse momento, a gente vê que ocorre que tanto ele como o Hyogoro acabam caindo, digamos que, do local onde eles estavam, daquele círculo, daquela arena. E acontece que fora do local, a coleira, digamos que de escravos, iria quebrar, iria matá-los, iria explodir. Então foi bacana porque o Luffy estava em meio do desespero, ele estava numa crise. E nesse momento, ele consegue utilizar-se do seu hack e ele adquire uma habilidade muito mais profunda do hack. Ele consegue usar realmente a verdadeira habilidade do hack, quebrando internamente a coleira, ao modo que ele conseguiu modificar como teve a explosão. E a explosão só ocorreu quando ele removeu as
coleiras, tanto dele como do seu mentor do ano. Então foi bacana isso, porque a gente vê que a partir daquele momento, o Hyogoro, ele não queria fugir, ele queria realmente fazer com que o Luffy aprendesse a utilizar essa técnica, porque ele mesmo disse depois que o Luffy já passou o que ele poderia ensinar, não tem mais o que ele possa ensinar, porque está num nível muito mais profundo a técnica do Luffy. É algo que está num outro nível, bem diferente do patamar do hack que ele utiliza. Então é bacana isso, porque a gente vê que nesse momento é o único treinamento que ele pode fornecer pro Luffy. O perigo, a crise, para que o verdadeiro poder seja despertado e o Luffy consiga conter e utilizar-se. Então foi bacana porque é uma cena épica. E eu acho que a solo track do Shanks já devia ter começado nesse momento. Você pensa, aquela música de tensão épica, digamos que ele falando a frase pro Luffy, o Luffy preparado para conter a Big Mom, falando Koi, Yonko, e ele utiliza-se do hack. Eu acho que teria sido uma maneira perfeita, porque eu acho que não utilizaram dessa música no episódio anterior, no finalzinho. Mas, para todo caso, alguém viu que pelo menos eles conseguiram colocar nesse episódio no momento do soco. Então, já basta por mim, porque eu gosto daquela solo track. Então, a gente viu que no momento ele não ia sair daquela posição, mesmo que ele fosse morto. Acontece que ele usou-se de uma maneira para precaver caso ele fosse realmente acertado. A gente viu que ele se revestiu de hack. Foi uma boa maneira, uma boa tática, porque não havia certeza total que o Luffy poderia conter, embora ele estivesse se colocando em perigo da mesma maneira. Tanto que a gente viu que ele teve um ferimento, por mais que ele estivesse revestido. Então foi bacana porque a gente viu que o Luffy foi com tudo, mas infelizmente eles não conseguiram. É interessante isso, porque a partir daquele momento dá uma cena muito dramática no episódio. A gente vê que ele ensina, ele fala todo o conceito do hack, como é chamado no mundo exterior, diferente de Ryuo. Então é bacana isso porque o Luffy fala Shinanaide, O-chan, O-san, Didi, você não pode morrer aqui, a gente ainda tem que chutar as nádegas do Kaido, a gente tem que libertar o Ano, não morra, Shinanaide! E acontece que daí a gente vê que no momento que a Big Mom tá chegando, eles despertam e ambos fogem. Foi uma cena bem engraçada, eu acho que foi a cena mais cômica do episódio, embora eu não senti tanto graça nessa cena, e eu acho que no mangá eu achei mais engraçado no momento que eu li, mas pra todo caso foi bacana, porque o Luffy ficou feliz que ele tava vivo, e literalmente foi um drama dramático pra nada. Então, sério, foi muito bacana essa cena que eles fogem, e ele, tipo, deseja sorte, tipo, expliquei tudo, falou, agora é contigo, meu consagrado, Mugiwara no Hito. Então, sério, foi muito bom. E pra todo caso, a gente viu que daí o episódio foi seguindo numa caça ao culpado, praticamente. Por conta que o Luffy ficou fugindo, ele ficou andando pela prisão, ele não tá mais preso, né? Ele pode fazer o que ele quiser, a Big Mom tá perseguindo ele ainda, a gente vê que a prisão tá sendo destruída e vai acontecendo de ser mostrado algumas silhuetas de alguns personagens. Seriam esses personagens de suma importância para o ataque, para a guerra que vai ocorrer em um ano? Então, tá aí a curiosidade. Mas, pra todo caso, a gente vê que o Luffy vai indo, o Queen despertou, ele já tá fazendo uma armadilha, porque como ele mesmo diz, a Big Mom não passa de um animal, de uma criatura, do javali que vai ser pego por uma comida que lhe interessa, e assim, só colocando o balde de sopa, ela vai em direção, ela vê que o balde tá vazio, e ela é pega na armadilha do Queen, porque o Queen acerta ela pra tentar deixá-la inconsciente, ao modo que não resolveu, porque a gente sabe, né, a resistência da pele da Big Mom, como foi apresentado no Whole Cake pelo próprio BG, e acontece que nesse momento ela desperta novamente, ela lembra de tudo, e a partir disso chega a ser engraçado por conta de que a Big Mom lembra de filhos muito queridos pra ela, eu acredito, pessoas que eles são muito interessantes, e eu fico pensando, por que ela não colocou o Katakuri, digamos que nas lembranças? A gente viu a Purin, a gente viu o Perospero, entre outros, e por que o Katakuri não estava ali? Ela ficou muito decepcionada, frustrada com a derrota de Katakuri? Ou aconteceu algo? O Katakuri deixou o bando da Big Mom? É difícil de entender por que ela não teve a imagem dele. Eles não tinham uma relação também tão próxima assim? Então fica complicado, porque se ela lembrou de pessoas, de filhos que lhe são queridos, por que ele não estava ali também? Então, tá aí a curiosidade. Pelo todo caso, a gente viu que no momento que ela desperta, o episódio praticamente se conclui e a hype tá feita, porque qual será a reação, como o Luffy vai agir, já que a Yonko despertou de uma vez por todas? Sem dúvidas, um ótimo episódio para One Piece que deveria ser abordado e exaltado. Eu gostei da forma como foi feita, porque a gente teve muita reutilização de cenas, a Toei Animation fez isso, é abrangente isso acontecer em anime shonens que são continuações puras, que tem um ritmo muito maior que animes de temporada, que é de temporada em temporada, mas tem pausas. Dá pra entender porque é pra tentar dar meio que 30 segundos de distância para que não chegue tão próximo de uma cena que pode fazer com que a adaptação fique mais rápida para o material original, por exemplo. Então eu consigo entender. Mas por ser um episódio até bem intenso, eu
eu até não vejo problema em eles terem repetido as cenas que foram apresentadas. Para todo caso, eu acho que foi legal a questão da arte que eles estão utilizando, isso é algo que já vem desde o início do ano, mas eles fizeram muito bem as cenas estáticas em torno da arte, digamos, estática das cenas, como por exemplo a cena do soco, onde focou na cena do Chopin, por exemplo, a cena da Big Bang, dos figurantes surpresos. Então eu acho que foi bacana, o Kiko também aparecendo, mas ainda assim, eu acho que é interessante ressaltar que eles deram uma arrumada até mesmo no episódio que já é meio considerado antigo, que foi o episódio do Arquipélago 2 anos atrás, onde a gente vê o Reigi tirando a colheira da Candy. É interessante isso porque eles não refizeram a animação daquela cena. Eles só deram, digamos que uma qualidade de arte um pouco mais, como eu posso dizer, intensa, digamos que na coloração. Você vê um pouco de melhoramento na cena, mas eles não refizeram. Eles só melhoraram o traço, algumas pequenas partes, mas que mostra que eles deram uma arrumada na cena, mas não ao ponto de refazer inteira. Pelo menos é algo que eu notei e acredito, e deveria citar aqui a minha opinião sobre isso. Para todo caso, agora falando mais, já dando uma conclusão, eu acho que foi interessante o conceito do hack de Wano é aprofundado na própria tática do hack, dessa técnica especial que a gente tem mais conhecimento aprofundado a partir de agora. A gente viu que é uma técnica defensiva que é feita internamente, mas permite que o nosso corpo seja revestido de uma forma que nós podemos usar até ofensivamente, como a gente já vinha vendo. É interessante de ter sido abordado isso porque foi uma afirmação, é uma técnica que é um revestimento interno que cria o revestimento exterior, e assim você pode utilizar-se como uma arma de ataque ofensivamente, como defensivamente, que é o objetivo central. E quando você canaliza no total essa técnica, você pode atingir o ponto de conseguir derrotar seu adversário com a própria técnica internamente, sem encostar, como a gente já conhece pelo Hinomaru, o Sentomaru, próprio Kaido, o Hyogoro, e como vem sendo apresentado por alguns personagens, como o próprio Reigi, digamos que no Arquipélago. Então é interessante, o próprio Luffy disse que ele conseguiu fazer a técnica, mas foi inconscientemente, e isso é um acerto, o Oda sabe fazer isso. E por que eu digo isso, se você não entendeu? Eu quero que você tenha noção que 2 anos atrás, o Luffy não sabia das técnicas de hack, entre outras características em torno disso, e acontece que ele aprendeu no time skip. Só que o Luffy já era poderoso, ele usava por instinto, inconscientemente, e agora a gente viu que ele tem experiência, tem conhecimento, é forte, poderoso, só que ocorre que tem ainda fatos que ele não tem conhecimento e ele está aprendendo de uma técnica que ele já retém algumas habilidades. Então eu acho que é legal, porque você nota umas semelhanças, digamos que ao começo de One Piece, por exemplo, quando o Luffy estava descobrindo técnicas novas, agora ele está, digamos que, descobrindo tudo em torno de uma técnica que ele já tem experiência e conhecimento, um total para que ele atinja um outro nível, para ele derrotar o grande antagonista desse arco, que é o seu grande inimigo. Então eu acho bem interessante a forma como foi apresentada e tem meus parabéns, o Oda Sensei sabe fazer isso. Pra todo caso, eu acho que praticamente eu abordei tudo. Eu queria falar mais em torno do hack, já falei, eu acho que a coloração em torno da animação do hack é bacana, porque como é o Ryu-O, é interessante porque significa o florescer da Sakura, das cerejeiras, então você nota que tem essa vibe, digamos que na hora que é feito a arte em torno da animação, e eu acho muito bonito isso, por isso tem, digamos, meus elogios, a forma como eles fazem o efeito especial da técnica. Então eu espero ver um domínio mais completo em torno do Luffy, até porque a direção tá mandando muito bem no arco do ano. Pra todo caso, o episódio também arrasou na comédia que a gente tá acostumado, e além das partes informativas como foi mostrado. Então, acredito que com isso, praticamente eu apresentei tudo, é ficar empolgado para os próximos episódios, onde a pergunta clássica surge: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de One Piece? Para o próximo episódio de One Piece, é a hype que nos espera, afinal, finalmente teremos a conclusão da parte da prisão onde Luffy estava por um tempo já. Então, com isso, Big Mom despertada, ela vai ser derrotada por alguém? Alguém dos piratas de Kaido conseguirá deter? A gente viu que até o momento o Queen não conseguiu, e o Queen é um dos membros mais importantes. Então eu acho que a hype que nos espera em volta dessa parte. Ocorre que, pelo que a gente viu, o Luffy vai estar preocupado com alguns prisioneiros, então já mostra que a parte da Big Mom provavelmente será muito rápida. Então, o que vai acontecer com os prisioneiros? Eles estão sendo envenenados? Como o Luffy irá ajudá-los? Então, é curiosidade que nos espera, e assim, a gente tem que aguardar os próximos episódios, porque lançando, assistindo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de One Piece. Mata na!